A paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem vos saúda é o seu irmão em Cristo Jesus, missionário Renan. Nessa oportunidade que Deus concede a nós, eu quero estar comentando um pouco sobre esse tema, tipos do Calvário. Eu acredito que esta lição será de grande valia, para nossas vidas. Eu quero fazer um breve comentário apenas, da palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém? Os irmãos que não são inscritos no meu canal, quero pedir para você que você se inscreva no meu canal. Se você gosta desses conteúdos da palavra do Senhor, se inscreva aqui no meu canal, compartilhe esta mensagem para que outras pessoas também possam estar ouvindo a palavra de Deus, amém? Glória a Jesus. Eu quero tomar por base o texto bíblico, o versículo da palavra do Senhor, que está no livro de Efésios, capítulo 2 e o versículo 13, aonde a palavra do Senhor estará nos dizendo: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Glória a Deus. E é sobre esse tema, sobre o sangue de Jesus, o sangue purificador, o sangue que nos purifica de todo o pecado, o sangue que nos traz, que nos garante a redenção. Amém? Glória a Deus. E é importante saber, irmãos, que seus discípulos tivessem entendido que Jesus era o cumprimento para o qual todas as figuras tinham apontado, sua fé não teria qualquer abalo, porque teriam visto que somente através da morte é que ele poderia resgatar a humanidade. Eu quero entrar no tema também, tipos do Calvário. Eu quero entrar nesse assunto, na verdade, tipos do Calvário com derramamento de sangue. Antes dos sacrifícios serem instituídos pela lei, os animais já eram oferecidos em sacrifício a Deus. Adão e Eva aprenderam que para chegar à presença de Deus foi necessária a morte e o derramamento de um animal. Os aventais preparados por eles com folhas de figueira, em Gênesis capítulo 3, o versículo 7, não eram vestuários adequados para estar diante de Deus. A gente vê então que depois da queda de Eva e de Adão, a Bíblia diz que eles se escondem da presença de Deus, e a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor então, quando Deus está ali, caminhando pelo jardim, ele faz a pergunta, onde estás, Adão? E a Bíblia diz que Adão, ele se esconde juntamente com Eva da presença do Senhor, porque é isso que o pecado traz, irmãos. O pecado traz na nossa vida a culpa. O pecado nos distancia de Deus. O pecado nos tira da presença de Deus. E estar na presença de Deus, irmãos, é uma honra. Estar na presença de Deus é um privilégio. Privilégio este que é incomparável. E o inimigo o diabo quer nos tirar da presença de Deus, fazendo nós cairmos, fazendo nós pecarmos contra Deus. Só que esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que venhamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Glória a Deus. Irmãos, o modo do homem e o modo de Deus, também quero estar falando sobre esse assunto. O modo do homem e o modo de Deus. Em Gênesis capítulo 3 e 4, observamos o contraste entre o modo do homem e o modo de Deus. As folhas de figueira e o casaco de pele, as frutas e o cordeiro imolado, nos ensinam que o melhor do homem não é suficiente, mas Deus deu o seu melhor, glória a Deus, que é Cristo Jesus. Então, a Bíblia diz que Adão e Eva, eles vão fazer para si folhas de figueira. Eles fazem veste com essas folhas de figueira. Só que nós percebemos que Deus vai olhar para aquelas vestes que Adão e Eva fizeram com folhas de figueira e não vai aceitar, porque não era vestuários adequados para estarem na presença de Deus. Então vemos o Senhor então fazendo, vestes
com pele, né, fazendo ali vestes com pele de animal. Então vemos também esse derramamento de um animal, o derramamento deste sangue, né, apontando para a purificação que recebemos dos nossos pecados, a purificação que recebemos dos nossos pecados através do sangue derramado de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Então percebemos então que quando Deus faz, né, o derramamento do animal, né, e faz da pele deste animal vestes para Adão e Eva, vemos então a veste que é adequada, né, de nós estarmos na presença do Senhor. E sabemos que se nós não tivermos o sangue de Cristo purificando, nos purificando de todos os nossos pecados, nós estaremos imundos na presença de Deus. Então, se o sangue de Jesus não nos purificar, nós não poderemos estar na presença de Deus, porque Deus, Ele é santo e Ele requer que venhamos ser santos, né? Então vamos também comentar sobre o assunto o Cordeiro Substituto. A bela imagem de Gênesis 22, quando Abraão vai sacrificar Isaque no Monte Moriá, enfatiza os pensamentos de provisão e de substituição, pois um carneiro surgiu no momento certo e ficou preso no mato, versículo 13, sendo tomado por Abraão e oferecido no lugar de Isaque. Glória a Deus também. Então, irmãos, quando nós vamos observar o texto bíblico, né, quando Deus manda Abraão sacrificar o seu filho Isaque, o seu filho ali, né, vemos esse relato, né, esse acontecimento já apontando Deus, o próprio Deus apontando que mais tarde, mais para frente, Deus também teria que sacrificar o seu filho. Glória a Deus. E percebemos também o carneiro ali que apareceu substituindo a Isaque, né? Porque ali, quando Deus manda Abraão sacrificar o seu filho em holocausto, né, era apenas um teste que Deus estava fazendo com Abraão. Glória a Deus. Mas quando o cordeiro aparece ali, já estava simbolizando a nós, irmãos, porque era para nós estar ali na cruz. A condenação era nossa, porque o pecado era nosso. Então nós era dignos de morte, de sofrimento, de condenação, né? E esse cordeiro aparecendo, sendo a provisão de Deus, e Deus chamado aqui nesse relato bíblico, irmãos, Deus chamado como Jeová Jirê, o Deus que provê, porque Deus proveu o cordeiro ali para Abraão sacrificar, substituindo o cordeiro, substituindo Isaque. Assim também aquele cordeiro que substituiu Isaque, apontando para Cristo Jesus. Jesus, ele morreu no nosso lugar. A Bíblia diz que o justo, aleluia, ali morreu pelos nossos pecados. Então o pecado era nosso, mas Jesus ali nos substituiu, né? O pecado, a condenação eterna era nossa, mas Jesus foi este Cordeiro de Deus que levou sobre si toda a nossa culpa, né? Então, pela morte, pelo sangue de Jesus, pelo sofrimento de Jesus, recebemos hoje a salvação, a redenção, a salvação, né? Salvação esta que é graça, recebemos pela graça. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Deus. Graça essa que significa favor imerecido, né? É um presente de Deus para nossas vidas. Também quero comentar sobre o assunto Cordeiro Pascual, mas antes de entrar nesse assunto, eu queria falar que a porta da salvação, a salvação de Deus, ela é disponível para todos aqueles que se arrependerem de todo o seu coração de seus pecados e entregarem a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: se você crer que Jesus é o Filho de Deus e você confessar com a sua boca que Ele é o seu Salvador,
você será salvo. Glória a Deus. E quem não crê já está condenado. Irmãos, o Cordeiro Pascual. Um dos tipos mais familiares do Antigo Testamento é o Cordeiro Pascual. O ensino fundamental contido em Êxodo capítulo 12 está explícito no versículo 13, que diz: vendo eu o sangue derramado, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Isso fala da redenção através do sangue, o único meio de afastamento da ira de Deus. Aleluia. E como eu estava dizendo, irmãos, aqui no livro de Êxodo, falando sobre o Cordeiro Pascual, vemos a orientação de Deus dizendo para os hebreus que se eles passassem o sangue do Cordeiro nos umbrais das suas portas, na porta de suas casas, o anjo da morte, quando passasse ali no Egito, quando passasse ali e visse o sangue nos umbrais das portas, o espírito da mortandade, o espírito de morte não entraria nesta casa, nesta família, ceifando o primogênito, Então o sangue do Cordeiro ali nos umbrais das portas já estava apontando também para o sangue de Cristo Jesus, que nos fala da redenção que recebemos através do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é o único meio de afastamento da ira de Deus, ou seja, quando nós cremos que Jesus, ele desceu na terra para nos salvar da ira de Deus, então recebemos a salvação de Deus. Amém? Glória a Jesus. Quero falar também sobre a oferta queimada, a oferta pela paz e a oferta pelo pecado. A oferta queimada, o holocausto, como no sacrifício de Abel, nos fala da aceitação. Já a oferta de paz ou de ação de graças, em Levítico capítulo 3, versículo 7, capítulo 11, o versículo 21, como o próprio nome indica, fala da reconciliação através da morte de um substituto, sendo realizada a paz, a comunhão com o próprio Deus. E essa amizade chegava ao ponto de os sacerdotes serem autorizados a tomarem dos alimentos após o sacrifício, sendo apenas uma porção consumida pelo fogo no altar, que era a parte de Deus, e o restante dado para Arão e seus filhos. Então vemos aqui a oferta queimada, que seria o holocausto, como num sacrifício de Abel. Também nos fala da aceitação, quando Deus recebe o sacrifício de Abel, vemos então essa aceitação da parte de Deus, E também vemos a oferta de paz ou de ação de graças, em Levítico capítulo 3, versículo 7, capítulo 11, versículo 21, como o próprio nome indica, fala da reconciliação através da morte de um substituto. Ou seja, pela morte de Cristo Jesus, nós alcançamos essa reconciliação com Deus. Como acabei de meditar a palavra do Senhor, irmãos, em Efésios 2, versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Glória a Deus. Estávamos longe de Deus, mas pelo sangue de Cristo chegamos perto de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, somente Cristo Jesus, somente o sangue de Jesus, somente a morte, o sofrimento de Jesus, somente o sangue de Jesus nos pode conceder a nós essa reconciliação com Deus. Amém? Outros sacrifícios prefigurando a obra do Calvário. Eu só vou comentar rapidamente, irmãos, em poucas palavras. Outros sacrifícios prefigurando a obra do Calvário. Além do sacrifício do holocausto ou oferta queimada, Levítico capítulo 1, do sacrifício de paz ou da ação de graças, Levítico capítulo 3 e 7, capítulo 11, versículo 21, e do sacrifício pelo pecado, Levítico capítulo 4,
já abordados, também havia derramamento de sangue e tipos da obra. Já havia, derramamento de sangue, já havia sacrifícios com derramamento de sangue, tipos da obra do Calvário em outros sacrifícios, É como eu disse, irmãos, esses sacrifícios que aconteceram, que já aconteciam, antes da lei, esse sacrifício já apontava para o sacrifício que o Filho de Deus teria que passar por nós, para que viéssemos a ser salvos pelo sofrimento, pelo sacrifício do Filho de Deus, Então lá no livro de Gênesis já apontava para esse sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, que Deus nos abençoe nesta oportunidade. Eu queria passar aqui para estar comentando um pouco, com vocês, e acredito que a palavra de Deus serviu de muito aprendizado, para nós, para mim. Glória a Deus, e que Deus nos abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta esse vídeo, você estará me ajudando aqui no engajamento do meu canal. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, e eu aguardo os irmãos no próximo vídeo que eu for publicar aqui, com esse tema ou com outros temas, Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe.